E aí, pessoal, hoje a gente vai estudar operações com monômios. Já tem um vídeo aqui no canal explicando o que é que significa monômio, o que é que significa expressão algébrica, é o vídeo 1, certo? Dessa playlist de aulas. Então, se você não conferiu ainda, não está entendendo, então pode conferir esse vídeo que eu vou deixar aí nos cards, tá bom? Começando, adição de monômios. Trouxe para vocês esses 3 exemplos. Lembrando que a gente, para somar, precisa ter partes literais iguais, que na verdade é o que a gente chama de monômios semelhantes, né? Então, por exemplo, aqui na letra A a gente tem 5ax mais 7ax. A parte literal desse aqui é ax, e a parte literal desse aqui é ax também. Então, a gente pode somar, já que as partes literais são iguais. Então, vamos lá. 5ax mais 7ax, eu somo os coeficientes numéricos, que são os números, né? 5 mais 7, 12. E repito a parte literal, ax, certo? Vamos para o próximo. Menos 9a ao quadrado, b ao quadrado, mais 13a ao quadrado, b ao quadrado. Então, eu repito a parte literal e faço a operação aqui com esses números. Menos 9 mais 13 vai dar 4 positivo. A ao quadrado, b ao quadrado. É bem simples. E esse último exemplo de adição que eu trouxe para vocês, frações. Então, vamos lá, né? Aqui, pessoal, ó, é como se tivesse denominador 1, tá bom? Então, a gente faz igual a gente faria uma soma de frações normal. MMC dos denominadores, que é 20. E aí a gente divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. 20 dividido por 1 é 20. 20 vezes menos 1, que é como se estivesse acompanhando aqui menos 1, fica menos 20. E aí eu repito, x à quinta. Mais 5 vezes o coeficiente que está aqui, né? 5 vezes 1, 5. 5x à quinta. Mais 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 3, 12. Repete o x à quinta. Todos eles são semelhantes, né? Porque todos eles têm a mesma parte literal. Então, vamos lá. Menos 20 mais 5 vai dar menos 15. Menos 15 mais 12 vai dar menos 3. Então, vai ficar menos 3 x à quinta sobre 20. E é o nosso resultado, tá certo? Então, não tem segredo, pessoal, é muito simples. A adição de monômios, você só pode somar se eles tiverem partes literais iguais, ou seja, se eles forem monômios semelhantes, tá bom? Agora, com subtração, a gente vai ter exatamente a mesma regra. Então, vamos lá. Eu vou primeiro fazer aqui esse joguinho de sinal, tá bom? Então, ó, menos 7x ao quadrado y, menos com menos mais, 3x ao quadrado y. E aí, são partes literais iguais, menos 7 mais 3, menos 4. E aí eu repito, x ao quadrado y. E aí é o meu resultado. Esse aqui é a mesma coisa, partes literais iguais, então eu posso fazer a subtração. 8 menos 4, 4. Repito o xy. E por último aqui, nós temos, aqui é como se fosse 1, aqui é como se fosse 1 também. Só que preste atenção antes numa coisa. Vocês estão vendo que esses dois são semelhantes e que esse não é semelhante a eles? Aqui a parte literal é x. Aqui a parte literal é a ao quadrado, b ao cubo. Então, isso significa que eu posso subtrair esses dois monômios, mas eu não posso juntamente fazer essa soma aqui com o 3x. Então, esse 3x ele vai ficar até o final. Ele não vai ter nenhuma operação com ele, tá bom? Porque ele não é semelhante aos outros.
Vou colocar aqui 1. E nesse aqui eu não vou colocar nada, porque eu não vou envolver ele na conta, né? 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 10, 20. Repito, a ao quadrado, b ao cubo, menos 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes 5 é 5. A ao quadrado, b ao cubo. E esse aqui vai ficar sozinho aqui, porque ele não é semelhante. 20 menos 5, 15. A ao quadrado, b ao cubo, sobre 2, mais 3x, e fica assim e pronto. Tá certo? Para quem não está entendendo ainda por que a gente não pode somar termos que não sejam semelhantes, é só você pensar o seguinte: você tem 5 pirulitos com mais 2 pirulitos. Você pode juntar e dizer que você tem no total 7 pirulitos. Mas se você tivesse 7 pirulitos e 2 balas, você poderia dizer que você tem 9 pirulitos ou que você tem 9 balas, juntar duas coisas que são diferentes e dizer que você tem ou 9 de uma coisa ou 9 de outra? Não, não pode, né? A gente somaria, né, para ficar uma coisa em comum, se fosse o mesmo tipo de docinho, né, como é o caso do que eu tô falando, tá bom? Agora, multiplicação de monômios. Exemplo aqui, 5a quarta vezes x à terceira vezes 2ax à quarta. Pessoal, em multiplicação de monômios, a gente não precisa ter termos semelhantes apenas, certo? Não tem esse negócio de monômios semelhantes. Por quê? Porque no caso da multiplicação e também no caso da divisão, que é o que vocês vão ver daqui a pouco, a gente tem aquela propriedade da potência que diz que, no caso da multiplicação, se a gente tiver bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes, não é? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer essa letra A de uma maneira assim bem didática e nas outras a gente vai fazendo de uma maneira mais direta, tá bom? Então, olha só. É como se eu estivesse fazendo o seguinte, pegando os números e separando eles num cantinho, ó, o 5 vezes 2, e as letras iguais, eu também estivesse separando elas. A elevado a 4 vezes A. E x elevado a 3 vezes x elevado a 4, tá bom? É como se eu estivesse fazendo isso. E aí agora, 5 vezes 2 é 10. A elevado a 4 vezes A. Aqui é como se fosse A elevado a 1. Aí vem aquela propriedade da potência que diz o seguinte, repete a base e soma os expoentes. Se você está esquecido disso, eu vou deixar aí nos cards um vídeo sobre propriedades da potência, tá bom? X à terceira vezes x à quarta, x à sétima. Pronto, e aí tá resolvido, tá bom? Vamos para a letra B, vamos fazer um pouquinho mais direto. Menos 2 vezes 7, menos 14. Menos 14 vezes 10, menos 140. Agora vamos só para os que tem A. A vezes A elevado a 2, porque a gente soma os expoentes, né? A elevado a 2. B vezes B, B elevado a 2. C vezes C, C elevado a 2. Nada de dizer que B vezes B é 2B, viu, gente? Porque vocês têm que lembrar da propriedade da potência. Repete a base e soma os expoentes. Dá 2B quando a gente tem uma soma, B mais B, tá? Vamos para a letra C agora. A gente tem frações, né? Que é o bicho-papão, né? De muita gente. Mas, na verdade, é simples da mesma forma. Menos com menos, mais 5 sétimos vezes 14 sobre 25. Eu vou reuni-las, uma pertinho da outra, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha só. 5 sétimos vezes 14 sobre 25. Eu não estou colocando mais os sinaizinhos de menos, porque eu já fiz a continha. Menos com menos, mais, tá bom? Agora, repito o A, ele tá sozinho, né? Então, é só A mesmo. Vezes m ao cubo, m ao quadrado vezes m, dá m ao cubo, né? M elevado a 3, porque a gente soma, né? 2 mais 1, 3. Agora, a gente vai só fazer a multiplicação envolvendo as frações. Aqui, eu poderia fazer 5 vezes 14 sobre 7 vezes 25,
Ou eu posso simplificar, porque fica muito mais fácil para eu dar o resultado já irredutível. Então, eu vou simplificar aqui, ó. 5 e 25, eles são divisíveis por 5. Então, ó, quando eu simplifico aqui por 5, vai dar 1. Quando eu simplifico aqui por 5, vai dar 5, certo? Do mesmo jeito aqui, quando eu simplifico por 7, aqui vai dar 2. E quando eu simplifico por 7, aqui vai dar 1. Então, vamos ver, vamos colocar aqui as coisinhas que deram. 1, e ali deu 2. 1, e aqui deu 5. AM ao cubo. Corta aqui o 1. E aí, a gente tem 2/5 AM ao cubo, certo? Vamos para a próxima? Agora, pessoal, divisão de monômios. Como eu falei para você, a regra é muito semelhante à de multiplicação. Para vocês aprenderem de uma maneira mais fácil, é só vocês pensarem. Adição e subtração é a mesma regra, que é a regrinha lá dos termos semelhantes, certo? Precisa ter a mesma parte literal. E multiplicação e divisão são também regras parecidas. Não precisa ter termos semelhantes. Tem que lembrar de usar as propriedades da potência. Então, vamos lá, ó. 9x ao quadrado, y ao cubo, sobre 3xy ao quadrado. Está no formato de fração, está no formato de divisão. Então, vamos lá fazer essa divisão, né? 9 dividido por 3 é 3. X ao quadrado dividido por x. Eu repito a base e diminuo os expoentes. 2 menos 1, 1. Não precisa ter esse 1. Então, pronto. Y à terceira dividido por y ao quadrado, repete a base e diminui os expoentes. 3 menos 2, 1. Então, para ficar esse 1 e 1 aqui, não tem necessidade, né? A gente pode deixar só assim, 3xy. Agora, vamos fazer a letra B. Agora já não dá para dividir, 15 e 18. Não dá para a gente fazer a divisão exata, mas dá para a gente simplificar, né? Por 3. Então, vamos fazer isso, ó. Simplificando por 3 aqui, vai ficar 15 dividido por 3 é 5. E 18 dividido por 3 vai ser 6. Agora, eu faço a continha envolvendo só a minha parte variável. Repito o A. 7 menos 3, 4. Repito o B. 2 menos 1, 1. Não preciso botar 1. E repito o C. 8 menos 4, 4. Certo? Vamos para a letra C. Na letra C, a gente tem menos 14x ao cubo y ao quadrado dividido por 7x ao quadrado y. Menos com mais, menos. 14 dividido por 7 é 2. X ao cubo dividido por x ao quadrado é x, né? Porque 3 menos 2 é 1. E y ao quadrado dividido por y, aqui é como se tivesse 1. 2 menos 1, 1. Então, ficou menos 2xy, certo? Agora, vamos para a potenciação de monômios, que é a última parte que a gente vai ver hoje, né? Vai ser nossa última operação. Letra A, menos 10a ao cubo elevado ao quadrado. Aí, gente, nós vamos usar o chuveirinho com esse expoente que está do lado de fora, ó. Propriedade distributiva em relação ao expoente, ó. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou colocar a letra A, o passo a passo, tá? O menos 10, ele está elevado ao quadrado. E o A elevado a 3, ele também está elevado ao quadrado. E aí, a gente vai responder isso aí. Menos 10 ao quadrado é 100 positivo, vezes A elevado a 3 ao quadrado, repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Potência de potência, tá bom? Ficou, para escrever de uma maneira mais simplificada, né? 100A elevado a 6, sem precisar botar esse sinal de vezes. Vamos fazer aqui agora, ó, o 5, que é o que está fora. Ele vai multiplicar quem está do lado de dentro. Lembrando que acontece esse chuveirinho, acontece essa distributiva, porque lá dentro desses parênteses está ocorrendo multiplicação. Se fosse divisão, também poderia acontecer, mas nada de fazer isso quando aqui dentro tem adição ou subtração, tá bom, pessoal? Vamos lá. 2 elevado a 5 é 32.
x elevado a 2 elevado a 5, x elevado a 2 vezes 5, 10. Aqui agora, menos 3 elevado a 3. Vou fazer com calma. Menos 3 elevado a 3. O x elevado a 5 elevado a 3. E o y também elevado a 3. Como é que a gente vai ficar? Menos 3 elevado a 3 é menos 27. Repete o x, 5 vezes 3, 15. Y elevado a 3 vezes 3, 9. Pronto. Acabou, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se gostaram, deixem um like, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.